Um estudante construiu um circuito com resistores ôhmicos iguais, de resistências elétricas de 200 ohms cada um. A resistência elétrica equivalente entre os pontos A e B desse circuito é igual a qual dessas opções? Então, o nosso objetivo na questão está muito claro. Nós precisamos determinar uma resistência elétrica equivalente. Para resolver esse problema, eu preciso que você lembre de algumas ideias importantes. E eu vou começar pela associação em série de resistores. Aqui nós temos uma associação em série de dois resistores. Vocês percebem que por cada um desses resistores aqui passa o mesmo valor de corrente elétrica e não a divisão dessa corrente. Tá legal? Eu posso juntar esses dois resistores em apenas um único resistor, chamado de resistor equivalente com resistência elétrica equivalente. Professor, como que eu calculo essa resistência elétrica equivalente? Na associação em série é muito simples. É só fazer a soma das resistências dos resistores associados. Porém, eu posso também associar os resistores em paralelo. Dois resistores estão associados em paralelo, por exemplo, quando eles compartilham da mesma diferença de potencial. E percebe que, obrigatoriamente, os dois não precisam ter o mesmo valor de corrente elétrica. Sempre que iniciar uma divisão de corrente, nessa divisão a gente chama esse ponto de nó. E aí, nessa divisão, vai começar uma associação em paralelo. Mas eu posso também juntar esses resistores associados em paralelo em apenas um único resistor com resistência equivalente. Tá legal? Se forem somente dois resistores associados em paralelo, fazer o cálculo da resistência elétrica equivalente é muito simples. É só tu multiplicar as resistências em cima e dividir pela soma das mesmas resistências. Professor, e se eu tiver 3, 4 ou mais resistores? Aí vai fazendo de 2 em 2. Pode ser que tu encontre alguns casos em que tu tem vários resistores associados em paralelo e todos eles possuem resistências elétricas iguais. Quando isso acontece, para tu calcular a resistência elétrica equivalente, basta tu pegar uma única resistência elétrica e dividir pela quantidade de resistores associados. Uma outra ideia fundamental para essa questão aqui é o famoso curto-circuito de um resistor elétrico. Então aqui eu coloquei o seguinte sistema, pessoal. Eu quero que vocês observem que aqui, por esse resistor elétrico, está passando um certo valor de corrente elétrica. Ele está em funcionamento. Aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um pedaço de fio, sendo que esse pedaço de fio ele possui uma resistência elétrica desprezível e nós vamos conectá-lo nos terminais desse resistor. Eu quero que vocês percebam aqui que a corrente elétrica agora já não está passando pelo resistor, ela está passando pelo fio de resistência elétrica desprezível. Nós dizemos então que esse resistor elétrico aqui, ele está em curto-circuito. Nós podemos tirá-lo da associação sem problema algum. Perfeito? Ok, com essas ideias gerais, nós vamos voltar para a nossa associação lá da questão e nós vamos fazer algumas identificações. Primeiro, eu coloquei números em cada um dos resistores para facilitar a nossa vida, tá legal? E agora nós vamos andar por esse circuito elétrico. Vamos fazer essa andança pelo circuito elétrico da seguinte maneira. Sempre que eu encontrar um resistor, eu vou ter uma queda de potencial, ou sempre que eu encontrar um resistor, o potencial elétrico vai mudar, tá legal? Então vamos começar andando aqui do ponto A. Eu ando por esse pedaço de fio, não encontro ninguém, então tudo isso aqui tem potencial da cor vermelha. Só que eu encontro o resistor de número 1. Então, quando eu encontro esse resistor, o outro lado já não pode ter o mesmo valor de potencial. Então, eu vou colocar esse pedaço de fio aqui como tendo resistência elétrica da cor azul, beleza? Só que eu encontrei o resistor 2, mas eu posso muito bem continuar andando aqui para baixo, não encontro ninguém, tudo isso aqui tem potencial azul. Encontrei o resistor 8, não vou continuar, mas posso andar para cá. Tudo bem? Tudo tem potencial azul, encontrei o resistor de número 5. Mas, eu poderia andar com esse potencial aqui para cima, sem problema nenhum. Então, tudo isso tem potencial da cor azul e posso andar para a esquerda ou para a direita, só que aí eu vou encontrar resistores, tá legal? Mas quando eu cheguei aqui no resistor de número 5, eu poderia muito bem ter vindo para baixo. Então, tudo isso aqui tem potencial da cor azul. Chegando aqui embaixo, eu posso ir para a esquerda, mas encontro o resistor 7, venho para a direita, vou para cima e encontro o resistor de número 6. Então,
todo esse pedaço do circuito elétrico tem potencial da cor azul. Belezinha? Aí eu posso fazer outras identificações aqui, ó. Nesse pedaço de fio elétrico do resistor, eu posso dizer que esses pedaços têm potencial da cor preta. Bem aqui assim, eu posso dizer que esse pedaço de fio aqui, ó, desse circuito elétrico, tem potencial da cor de lilás. E posso dizer que aqui no finalzinho, tá legal? Bem aqui na parte final da nossa associação, depois que eu passo pelo resistor 8 e 7, essa parte do circuito tem potencial da cor verde, tá beleza? Professor, para que o senhor está fazendo isso? Eu quero que vocês percebam o seguinte, as extremidades aqui, ó, os polos desse resistor de número 2, eles têm potencial da mesma cor, que é o potencial azul. Então, nós dizemos que esse resistor de número 2 ele está em curto-circuito. Ele pode ser eliminado da nossa associação, tá legal? E se vocês olharem com mais atenção para o restante dos resistores, vocês vão perceber que o resistor de número 3, 4, 5 e 6, todos eles estão conectados por um pedaço de fio, ó, que tem o mesmo valor de potencial azul. É como se fosse esse pedaço de fio bem aqui que nós usamos agora há pouco. Ou seja, professor, quer dizer que tem uma porrada aí de resistores que estão em curto. Exatamente, porque todo esse pedaço aqui de fio tem o mesmo potencial elétrico. A DDP, que é a diferença de potencial, portanto será zero. Ou seja, o resistor 5, o 3, o 4 e o 6, eles estão em curto-circuito. Tá legal? E aí, o que acontece? Se tu olhar com mais atenção, tu vai perceber que o resistor 1 tem diferença de potencial ou tem potenciais da cor vermelha, da cor azul. Então, a diferença de potencial dele não é zero, ele não está em curto-circuito. O resistor 8 e o 7, eles têm ambos potenciais da cor verde e potencial da cor azul. Só que os dois estão em fios distintos, mas compartilham da mesma diferença de potencial. Portanto, o resistor 8 e o resistor 7 estão associados em paralelo. Nós podemos fazer um redesenho desse circuito da seguinte maneira. Tá legal, pessoal? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Esse aqui é o resistor de número 1, esse aqui é o resistor de número 8 e o de número 7, associados em paralelo. Ok, vamos resolver essa associação que é bem tranquila. Vocês percebem aqui que nós temos a junção de uma associação em série com um paralelo. Essa associação é chamada de associação mista, tá legal? Esses dois carinhas bem aqui, ó, eles estão associados em paralelo. Então, é possível a gente calcular uma resistência equivalente só para esse pedaço do circuito. Como essas resistências estão em paralelo e são iguais, é só usar a dica anterior que eu acabei de passar para vocês. Pega uma única resistência e divide pela quantidade de resistores associados, que é 2. Então, quer dizer que esses dois resistores possuem uma resistência equivalente de 100 ohms. Tá legal? Só que essa resistência equivalente de 100 ohms, ela vai ficar no mesmo fio, ó, junto com esse 200 aqui. Ou seja, mesmo fio, mesma corrente elétrica, portanto, ambos estão associados em série, tá legal? Vou até colocar uma cor diferente aqui, tá, pessoal? Esses dois resistores aqui, essas duas resistências elétricas, estarão associadas em série. Portanto, quanto que é a resistência equivalente entre os pontos A e B da associação fornecida? É simplesmente 200 mais o 100 que resultou do paralelo de 200 com 200. Tá legal, pessoal? Portanto, quanto que é a resistência equivalente da questão? É 300 ohms de resistência elétrica. Deixa um comentário aí para qualquer dúvida, tá legal? Vou destacar esse nosso resultado, 300 ohms, e vamos voltar lá em cima para verificar se nós temos essa opção, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui em cima e, opa, já vi bem aqui, ó, letra A, né? Esse é o nosso gabarito. A resistência elétrica equivalente entre os pontos A e B vale 300 ohms. Beleza, pessoal? Tudo certinho? Já deixa um joinha, já deixa um like aí no vídeo para ajudar o professor, tá legal? E vamos para mais um exercício. Tamo junto, turma boa?